foi a melhor atuação do Lucas Paquetá? Com certeza. Foi por muito a melhor atuação do Lucas Paquetá. E é bom destacar que ele vem já de uma sequência de 4 jogos muito bons, tá? Desses 4 jogos, ele teve 2 partidas que ele jogou de volante, uma partida ele jogou de meia pela direita e uma partida ele jogou de 10. Então, o Lucas Paquetá, ele não só está conseguindo jogar bem em vários setores, mas ele está começando a ser um dos principais jogadores do Flamengo, tá? Ele tem se tornado um dos destaques. É um jogador que está indo muito bem nesse passe para encontrar o companheiro entrando na área. É um jogador que está fazendo um bom jogo, vendo o jogo de trás. Assim, a atuação de ontem dele, na minha opinião, foi a melhor. Tanto que na notas que a gente dá para os jogadores após a partida, minha nota para ele foi 10, porque o desempenho dele, na minha opinião, foi muito acima de todos os companheiros. E olha que teve gente que jogou muito bem, como o Samuelino. Mas o Paquetá está começando a demonstrar o futebol que a gente esperava quando ele foi contratado. Um jogador que muda o patamar do time titular do Flamengo. É isso. Entendeu? Então, já dá para dizer que ele já tem uma sequência de 4 jogos muito bons. 4 jogos em que ele é um dos melhores jogadores do Flamengo. Ontem, ele foi o melhor. Então, assim, é animador, tá? Bastante animador que o Lucas Paquetá... Assim como o Flamengo está crescendo, o Lucas Paquetá também está crescendo na temporada. O desempenho dele foi excelente. E, como eu falei, a expectativa é que daqui para frente só melhore. Tá? Seja jogando de meia pela direita, volante, de camisa 10, seja o que for. Esse é o Paquetá que a gente espera. Um jogador que vai ser fundamental, seja fazendo gol, seja dando passe, seja sendo um dos protagonistas. Porque o Paquetá já dá para dizer que nessa sequência de 4 jogos é um dos protagonistas desse time do Flamengo. Eu acho que é a melhor atuação do Lucas Paquetá com a camisa do Flamengo. Já teve algumas outras boas atuações, mas eu acho que no jogo de ontem foi uma atuação de muito destaque, de muito brilho, de um jogador que venceu praticamente todos os duelos que ele disputou, acertou quase todos os passes, que é algo que eu sinto que o Lucas Paquetá, por forçar muitas das vezes um passe mais por dentro, um passe mais especial, que possa colocar, por exemplo, um companheiro na cara do gol, como foi o passe dele para o Samuelino ontem, que aí o Carrascal perde o gol, e em alguns momentos ele vai errar bastante passes, tá? E não foi isso que aconteceu no jogo de ontem. Ontem ele foi praticamente perfeito na troca de passes realmente bem difíceis, com uma qualidade impressionante, muito bem na parte defensiva, tá? Ele foi muito bem ontem na parte defensiva, um jogador muito intenso, o Lucas Paquetá. Uma das coisas que eu mais gosto no Lucas Paquetá, eu sempre destaco que o que eu não gosto no Lucas Paquetá é que muitas vezes ele é um jogador que não consegue ser tão objetivo como deveria ser, tá? É algo que eu não gosto no futebol do Lucas. Porém, se tem algo que eu gosto muito no Lucas Paquetá, além de ele ser, na minha opinião, um belíssimo finalizador, o Lucas Paquetá é muito bom em duelos. E ter um jogador que ganha muitos duelos no meio de campo como ele faz muita diferença. E o Flamengo perdeu um pouco isso quando o Gerson saiu. Isso, Maia, bom destaque. Porque o Gerson era um jogador fundamental no time do Flamengo quando, por exemplo, o Flamengo tinha que sair, por exemplo, num passe longo. Muitas vezes o passe longo do Rossi era pro Gerson. E o Gerson é o quê? Fantástico nisso. Em ganhar duelos, em proteger a bola. E aí, vamos dizer, o Flamengo sentia a falta de ter um jogador assim, muito bom em duelos. O Paquetá pode ser um pouco desse jogador. Por isso que eu sempre destaquei que quando muita gente falava o Gerson em relação ao Lucas Paquetá, tudo de bom que o Gerson tem no futebol dele, o Lucas Paquetá é melhor e ainda tem uma qualidade acima na finalização, tá? Então, quando muita gente ficou comparando quem é melhor entre Gerson e Paquetá, nenhuma dúvida que o Paquetá é mais jogador. A questão é que, na minha opinião, o Lucas Paquetá está agora sim se adaptando mais a esse time do Flamengo do que, por exemplo, no momento em que ele chegou com o Felipe Luiz. Ele teve poucos jogos com o Felipe Luiz. Eu acho que com o passar do tempo ele ia acabar se destacando, porque, gente, um jogador da qualidade do Lucas Paquetá vai se destacar. Faltava o quê? Adaptação, sabe? Um time melhor compactado, um time muito mais coletivo, que é o Flamengo hoje do que era no início da temporada. Um time melhor coletivamente. Um time melhor
coletivamente. Então, o Lucas Paquetá, que é óbvio que ele ia conseguir, com o passar do tempo, melhorar. Eu acho que, se realmente as pessoas não achavam isso, me surpreende. E também mostra como muita gente faz avaliação em relação a jogadores de uma forma muito precipitada. Por isso que eu cito, dê pelo menos 6 meses para um jogador, para você avaliar o futebol dele, e aí talvez, com o passar do tempo, o futebol dele vai melhorar e se ele tiver realmente qualidade, vai melhorar, gente. Jogadores de qualidade fazem a diferença com o passar do tempo. Mas as pessoas também têm que ter um pouco de calma, não é assim, um jogador chega e de uma hora, nem todo mundo vai ser Bruno Henrique que chega e já decide um clássico, tá? Então, assim, o Lucas Paquetá me parece mais adaptado. E aí tem uma questão que eu quero destacar aqui. Se ele vem jogando, por exemplo, ele jogou muito bem contra o Fluminense, ele já tinha jogado bem contra o Santos, jogou bem contra o Fluminense, jogou bem contra o Independente Medellín. Mas o Paquetá, na maior parte dos jogos, vem atuando mais como volante. Lembrando que contra o Cusco ele foi camisa 10. Mas o Paquetá vem jogando bem como volante. E aí Só um segundo, só para destacar, contra o Santos ele foi meia pela direita. Sim, meia pela direita. Contra o Cusco ele jogou de 10, sim, e atacante. E contra o Fluminense e o Independente Medellín. Se ele vem jogando tão bem de volante, quando Jorginho e Eric Pulgar retornarem, o que Leonardo Jardim vai fazer? Porque assim, vamos lá, não é simples, tá? O Flamengo da última temporada talvez jogou o seu melhor futebol no momento em que tinha Saul e Jorginho. Infelizmente, acabou não seguindo porque o Saul fisicamente começou a ter mais problemas físicos e o Jorginho se lesionou também. E aí o Pulgar voltou da lesão. E aí o Pulgar Felipe Luiz era muito fã do Pulgar. Mas e aí? Dá para jogar, por exemplo, Jorginho e Paquetá de volante? Acho que dá sim para o Jorginho e o Paquetá jogar juntos de volante. Mas eu acho que aí vai depender do adversário, tá? Porque da mesma forma que o Paquetá está jogando bem agora de volante, ele também pode jogar bem de meia pela direita. Assim como foi, por exemplo, no jogo contra o Santos. E eu acho que aí depende muito do adversário, tá? Porque assim, se o Flamengo joga no Maracanã, enfrenta um time tecnicamente bem inferior, beleza, você pode jogar com o Jorginho e o Lucas Paquetá. Assim como a gente viu, por exemplo, o Flamengo no ano passado jogar em alguns momentos com o Jorginho e Saul. Sim. Mas eu não diria em todos os jogos ser titular, essa dupla ser titular, não. Porque assim, com a bola, tecnicamente fantásticos. Mas quando você enfrenta times que têm uma boa transição ofensiva, tem jogadores de velocidade, você precisa ter um jogador com uma qualidade melhor na marcação. E aí, um jogador como o Eric Pulgar pode ser importante para dar o equilíbrio para o time, assim como o Saulo aí agora retornando, pode ser mais um jogador que pode jogar também nesse setor. Eu acho que aí depende do adversário. Vamos lá. Assim, o Lucas Paquetá sempre foi um jogador que jogar no centro de campo vai fazer a ele sempre ver o jogo de uma forma onde ele tem mais opções, por exemplo, para passar a bola, tá? Se ele ocupa, por exemplo, a posição pela direita, ele, querendo ou não, ele vai jogar um pouco mais de lateral do que no centro de campo. No centro de campo, em especial de volante, ele sempre vê o jogo o quê? De frente, algo que a gente sempre destacou em relação ao Saul. Quando o Flamengo contrata o Saul e a ideia do Felipe Luiz a princípio era utilizar ele mais à frente? É porque eu diria que assim, jogando de volante, é o mesmo caso do Paquetá, o mesmo caso do Paquetá, o mesmo caso do Saul. Eles têm muita qualidade, só que eles jogando de volante, além da qualidade técnica deles, eles estão vendo o jogo de frente, eles têm o quê? Mais espaço para analisar o jogo. Quando por exemplo, porque tanto o Paquetá quanto o Saul pode jogar de meia pela direita. Só que naquela posição, eles vão estar o quê? Bem mais marcados. A marcação do adversário tende ao quê? Estar mais próxima. Tende, por exemplo, inclusive a ter uma marcação individual. Então, tem menos tempo para pensar quando a bola chegar no pé do jogador. Então, assim, eu acho que é muito por causa disso. Porque pela qualidade do passe do Paquetá, ele vendo o jogo de trás, facilita a qualidade dele. Muita sinceridade, tá? Para mim, eu mantenho a minha opinião. Para mim, a melhor posição para o Lucas vai ser como meia pela direita, porque ele fica mais próximo ao gol e ele tem que marcar menos do que, por exemplo, se ele tiver que marcar de volante.
Só que como eu já tinha dito no início da temporada, e eu também sigo com a mesma opinião, falta ao Flamengo um lateral direito que vá mais à linha de fundo. Isso faria, por exemplo, com que o Lucas Paquetá jogasse numa situação como o Gerson jogou com o Wesley. E ali o futebol do Gerson saltou os olhos, por quê? Porque ele não precisava fazer o movimento de linha de fundo, uma vez que ele sempre tinha uma opção para ele passar a bola ali, que era o Wesley. O Flamengo hoje não tem esse lateral. É que assim, a dupla Gerson e Wesley, pelo lado direito do Flamengo, deu muito certo. Quer ver um exemplo? Porque as características do jogo dos dois se encaixavam, exatamente. Exatamente por serem diferentes. Sem brincadeira, se o Flamengo hoje tivesse o Wesley na lateral direita do Flamengo, mas vocês podem ter certeza que o Lucas Paquetá estava voando de meia pela direita. Como foi o Gerson. Exatamente. Só que ainda estaria voando talvez mais. Sabe por quê? Porque o Lucas Paquetá, diferente do Gerson, finaliza melhor de fora da área. Então sempre pensa, o seu lateral, eles estão atacando, o seu lateral vai para a linha de fundo. O lateral adversário, querendo ou não, ele sempre vai ficar na dúvida do eu acompanho o lateral ou eu marco o jogador que está com a bola, que é o meia. Porque no momento em que o lateral adversário fica na dúvida porque o lateral do seu time passou, acontece o quê? O espaço para o jogador poder levar para o centro e finalizar. O Gerson tinha muito espaço para fazer isso, mas como ele não é um jogador que tenha qualidade na finalização, como por exemplo tem o Paquetá, ele não conseguia fazer o quê? Gols. O Paquetá não. Se ele tivesse um Wesley na lateral direita, vocês podem ter certeza que o Lucas Paquetá iria marcar um monte de gols de finalizações de fora da área, onde o lateral passa, o outro acompanha, tem um espaço, ele vai dominar e vai chutar. O Flamengo não tem esse lateral. Então é por isso que, para mim, o lado direito, meia pela direita do Flamengo com o Lucas Paquetá ainda não foi no melhor, exatamente porque não tem um lateral direito com as características que iria beneficiar muito o Lucas. E aí, quando ele joga de volante, ele vê o jogo de frente. E aí, cara, o Lucas Paquetá jogando no centro, vendo o jogo de frente, ele vai fazer a diferença. A questão é que o Flamengo talvez não vai ter o equilíbrio ideal que, por exemplo, ele teria se o Lucas fosse mais meia pela direita e aí você formasse uma dupla de volante. Só que volta a dizer, por mais que o Felipe Luiz gostasse muito da dupla Pulgar e Jorginho, essa dupla era uma dupla que, por mais que fosse uma ótima dupla e que, para mim, continua sendo a titular do Flamengo, falta ali, num dos dois, jogadores que pisem mais na área, jogadores de mais mobilidade, tá? O Jorginho, por ser o segundo homem de meio de campo e na carreira toda ser primeiro, faz com que ele tenha muita qualidade, mas ele não tem, ele ainda não tem essa chegada não tem a chegada e aí sempre falta o quê? Um jogador, por exemplo, o gol ontem do Lucas Paquetá. Você acha que o Jorginho estaria ali na posição que estava o Lucas? Não estaria. O ponto principal não é se o Jorginho estaria ali. Provavelmente até estaria, mas ele chutaria pro gol? Eu não acho que ele estaria ali. Tudo bem. Ele chutaria pro gol? Não. Como o Paquetá chutou pro gol? Eu não acho então, que... esse é o ponto. Primeiro de tudo, para mim, ele não estaria ali. Já começa por aí. Porque, diferente do Paquetá, o Jorginho sempre está no setor para começar a jogada e não finalizar a jogada. Então, ele, para mim, ele já não estaria ali. Finalizando, então, menos ainda. O Jorginho não é um jogador de finalizar de fora da área. Então, assim, por um lado, em alguns momentos eu concordo com você. Talvez a dupla Paquetá e Jorginho vai acontecer em algum momento de volante. Não acho que vai ser em todos os jogos. Sim, pode ser, por exemplo, numa reta final de jogo que o Flamengo precisa ganhar. Exatamente, mas eu acho que tende a ser mais jogos no Maracanã contra times mais fracos. Porque aí o Lucas Paquetá e o Jorginho não vão precisar se esforçar tanto defensivamente. Agora, contra times mais qualificados do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, aí eu acho que tende a ser mais chance do Flamengo começar com o Jorginho e com o Saúl para ter um time mais equilibrado defensivamente. E aí sim, o Lucas Paquetá seria meia pela direita. Mas para mim tá bem claro. A gente vai ver o Lucas Paquetá. O Jorginho e Saúl? O Jorginho Não. Se eu falei Saúl, me perdoe. Jorginho e Pulgar de volante. E aí eu vi mais vezes o Paquetá de meia pela direita. Mas para mim tá bem claro. Nós iremos ver o Paquetá jogando em mais de uma função com Leonardo Jardim, tá? Eu já falei. Enquanto o Flamengo não tiver um lado ali direito, um jogador de velocidade, o lado direito sempre vai ser muito modificado ao longo da temporada. Sempre.
Se tem uma posição que a gente vai ver todo jogo praticamente modificando, é a meia direita com alguns jogadores e ponta direita com outros jogadores. Aquele setor vai ser o mais modificado exatamente porque não tem alguém que está jogando futebol de saltar os olhos como outros jogadores estão conseguindo. E aí, como o Paquetá é um jogador que joga bem mais atrás, bem mais à frente, bem de camisa 10, a gente vai ver o Lucas Paquetá em muitos jogos jogando de 10 quando o Arrascaeta não jogar. Então, assim, o Lucas Paquetá vai ser... Sabe o apelido do Gerson, que era o Coringa? Então, o Lucas Paquetá vai ser o Coringa desse Flamengo, provavelmente de Leonardo Jardim. Então, eu acho que veremos em alguns momentos o Paquetá jogando com o Jorginho, e o Paquetá em alguns momentos jogando com o Pulgar, mas é um jogador que vai trocar muito de posição. Eu peço a vocês, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o like de vocês e, caso seja possível, ripar o vídeo do canal